Você quer aumentar o faturamento e reduzir os custos da sua empresa? Então você precisa conhecer o Brasil Mais, o novo programa do governo federal, Sebrae, Senai e a BDI, que vai tornar o seu negócio mais produtivo. Para participar, entre no site e se inscreva no programa Brasil Mais. As empresas selecionadas para atendimento pelo Sebrae receberão acompanhamento por 4 meses dos agentes locais de inovação, ALI. Para participar de encontros coletivos e individuais, focados no aumento dos lucros por meio de ganhos de performance. O objetivo é tornar milhares de empresas mais produtivas até 2022, com inovação para gastar menos e faturar mais. Não perca essa oportunidade. Entre no site e se inscreva no programa Brasil Mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Como vender mais? Se você chegou até aqui, é porque você está buscando se destacar no mercado. Está um passo à frente dos seus concorrentes. Ser mais produtivo e aumentar seu faturamento. Nós, do Sebrae, em parceria com a Retail to Engage, vamos trazer esses insights para você, implementar na sua empresa e destacar-se no mercado. Eu me chamo Paulo Henrique, espero que todos vocês estejam bem. Falo aqui do Sebrae Santa Catarina, mas essa é uma transmissão nacional. Então, sejam todos muito bem-vindos, você do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e demais estados da região Sul. Pegue caneta, papel, anote todos os insights que a gente vai passar aqui hoje para vocês, que vão surgir muitas ideias legais para a sua empresa. Quero apresentar para vocês hoje quem vai estar aqui com a gente nessa palestra. Carlos Ramiro, ele é publicitário e consultor de marketing e marketing digital. Bem-vindo, Carlos. Quero chamar também a Heloísa Omini. Ela é especialista em visual merchandising e gestão de experiência de consumo. Bem-vinda, Heloísa. Quero chamar também o Osmar Dalpuano Júnior. Ele é consultor de varejo e de tendências. Bem-vindo, Osmar. Chamo aqui também o Otávio Pereira Lima. Ele é consultor de varejo. Bem-vindo, Otávio. Ricardo Migliano, ele é publicitário, consultor de marketing e diretor de criação. Estará com a gente aqui hoje também a Valesca Nakadi, ela é consultora de desenvolvimento de produtos. Quero chamar também a Roberta Avis, ela é gestora nacional do Programa Brasil Mais e vai dar uma palavra hoje aqui para vocês de boas-vindas a todo o Brasil. Bem-vinda, Roberta. Obrigada, Paulo Henrique. Obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando hoje. A gente está fazendo um programa chamado Brasil Mais, que é para você poder faturar mais, gastar menos, inovar e se tornar mais produtivo. Eu espero que essa palestra de hoje te inspire cada vez mais a pensar diferente, sair da caixinha, para que o seu negócio tenha ainda mais sucesso. E vamos ao nosso conteúdo. Obrigado, Roberta. Então, antes da gente iniciar, quero convidar todos vocês a interagirem ali no chat, a gente vai estar respondendo as dúvidas. Envie perguntas, dúvidas que vão surgir durante essa palestra, que a gente, ao final, tem um tempo para responder algumas dessas perguntas, tá? Então, para a gente dar início à nossa palestra, gostaria de convidar aqui a Heloísa para iniciar a apresentação. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E, a exemplo do Sebrae e do programa Brasil Mais, nós na Retail to Engage acreditamos em exponenciar ecossistemas empresariais com um olhar ético, sustentável, transformador e com a crença na colaboração e no compartilhamento. Nós criamos metodologias híbridas e rizomáticas que são geradoras de soluções para o crescimento e emancipação de todo o ecossistema nacional, de todo o ecossistema de negócios. A NRF, a National Retail Federation americana, realiza anualmente um evento que traz evoluções e inovações de varejo, com cases mundiais. Em janeiro de 2020, ela teve como tema Empresas com Visão de Futuro, com foco em mudança, diferença, voltadas para talento, experiência, modelo, processo, propósito e parceria. Falava-se, então, de visão de futuro. Entretanto, em março de 2020, o mundo mudou. E com o mundo, a NRF também mudou.
que em janeiro de 2021, totalmente digital, totalmente digitalizada, falava sobre Juntos à Frente. Era o momento de vivenciar o momento presente. Nós aqui, nesse curto espaço de tempo, não temos aí a pretensão de ensinar estratégias, ações, né? Mas sim o nosso propósito é gerar insights, reflexões, utilizando como trilha essa retrospectiva da NRF de 2021 e as estratégias do mercado brasileiro. A exigência do mercado para um novo know-how. O novo know-how é pensar em formas de atuação. E o digital, que é a junção entre o varejo físico e o varejo digital. E o Neuro-Wellness, que é uma metodologia que nós aqui na Retail to Engage desenvolvemos. É uma metodologia criada para engajamento. Significa o líder que é empático, o líder que traz empatia para dentro da sua empresa. Carlos, a palavra agora é sua. Olá, bom dia a todos. Para começar a nossa palestra, a gente vai, então, partir de algumas tendências de consumo, onde a gente vai falar hoje o comportamento a partir de estudos que foram feitos. Então, alguns dados que são bem importantes a gente levantar. Primeiro, 1 em cada 5 pessoas vão mudar em como e onde compram os seus produtos, né? Segundo ponto, 57% das pessoas estão mais propensas a comprarem hoje online do que retirar em loja, ou seja, essa mudança para o online é urgente e cada vez mais efetiva. 75% das pessoas reportaram que elas usam diferentes lojas, websites ou marcas durante a pandemia. 80% reportaram que vão continuar comprando digitalmente. 94% dos clientes com acesso à internet estão comprando online todas as semanas, ou seja, a venda não parou. Na verdade, a venda se deslocou para outro ambiente. 49% mais de 3 horas passam na internet comprando online toda semana, um índice muito alto. Então, 67% dos clientes também hoje estão pensando em sustentabilidade durante a compra. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pensa em 3 pilares, que é o people, o planet e o profit. O people, de pensar nas pessoas, na melhoria da qualidade das pessoas, pensar na sustentabilidade do planeta, e quando a gente também fala das pessoas, a gente está falando de como incluir e trabalhar com a diversidade dentro disso. E o profit é como buscar o ganho, o lucro, a partir dessa junção desse lado humanizado, pensando na inclusão, trazendo minorias, trazendo um diferencial dentro do mercado a partir desse pensamento humanizado e pensando na sustentabilidade mesmo do planeta. Vamos continuando, né, nessa fala, a gente também percebeu uma forte tendência à digitalização da equipe de vendas. Eu trouxe aqui um dos exemplos, na verdade, que é cada vez mais a gente começar a dar treinamentos para as equipes para poder transformá-las em vendedores online, através de, como a Casas Bahia fez, me chame no Zap, os vendedores iam até as redes sociais pedir para que as pessoas venham conversar com eles para que eles possam dar o atendimento. Outro sistema que também aconteceu muito grande foi os cenários instagramáveis, né, que de uma certa maneira foram fundamentais para ser espaços de live commerce onde as pessoas vendem. A Farm é um exemplo disso. A partir disso, eles visualizaram 4 perfis de consumidores para 2023 que já estão em processo de crescimento. O primeiro deles a gente chama de predictors, que foi um grupo de pessoas que está tentando sair bem, né, economicamente, mas que está cansado de ouvir notícia sobre saúde, sobre tristeza, sobre sofrência, e ele quer, na verdade, a ajuda das empresas para poder construir um mundo melhor e a favorecer ele. O segundo são os New Romantics. Os New Romantics são um grupo de consumidores que está hoje muito saudosista do que foi antes. Então, eles estão buscando produtos que tragam essa memória, e produtos e serviços que tragam essa memória do anterior, e que, de uma certa maneira, as empresas também se preocupem com eles de trazer essa memória do que é antigo.
Os deconductors, então, que seriam os terceiros grupos de consumidores que estão muito enfáticos, que são os deconductors, são aquelas pessoas que não acreditam mais no governo, não acreditam mais nesses sistemas tradicionais e que estão buscando formas diferentes de educação coletiva, de grupos participativos, de sociedades, né, dentro das redes sociais, onde elas consigam umas ajudar as outras, e as empresas têm o interesse também de entrar nesse processo de querer ajudar esse consumidor. E do Impossibles, que são aqueles, então, consumidores que, de uma certa maneira, eles acreditam. Perdão, eu inverti. O Impossibles é os que estão com problema com o governo, e o Deconductor são aqueles que acreditam, na verdade, na tecnologia e veem isso como uma grande propensão a vir e mudar o seu negócio a partir dessas inteligências artificiais, a partir desses sistemas de tecnologia que estão cada vez mais surgindo, né? Indo adiante, então, na minha fala, a gente vê algumas coisas que foram suscitadas como um poder de produtividade que hoje está sendo feito, porque se percebeu que cada vez as pessoas estão gastando menos e estão querendo gastos muito assertivos sobre esses procedimentos. Então, o que acontece? Algumas sugestões que foram dadas como possibilidades aí de ideias são, primeiro, subscrição. O que são isso? Aquelas assinaturas onde as pessoas podem ganhar kits das suas casas, de box, e que mensalmente são recorridos às empresas, né, ganho de empresas, para poder vender, então, esses boxes. E aí hoje a gente tem box de legumes, de frutas de materiais orgânicos, de coisas para as crianças, de beleza masculina, e uma série de caixas e boxes que estão passando por esse processo de subscrição, onde fidelizam esse consumidor. O segundo tipo de ideia, né, está ligado, então, à ideia do auto-refil, ou seja, produtos onde as pessoas possam, de uma certa maneira, ir lá e, sem a necessidade de uma nova embalagem, elas possam se servir, né? Aí é o caso da Nescafé, onde a Nescafé criou um sistema onde as pessoas podem, com o seu vidro, ir lá e se abastecer. Então, a ideia do auto-refil também é uma ideia muito forte que está batendo e que está gerando uma grande produtividade nesse momento. A terceira grande ideia, que aí aparece também, é a ideia dos memberships, ou seja, a ideia dos clubes de membros, onde as pessoas consigam fazer, então, ter benefícios, né? Como que você faz a retenção desse cliente e você transforma ele num brand lover, ou seja, num amante da sua marca, num amante do seu serviço, e você consegue fazer com que esse cara fique com você, onde você dá benefícios para ele a partir do volume de compras que ele está. O quarto ponto, então, é o adicione serviços aos serviços. O que seria mais ou menos isso? É como se um médico que já dá uma consulta fosse oferecer um outro serviço que seria da entrega do medicamento subscrito a partir de um atendimento online na residência das pessoas. Então, a ideia é a soma de serviços a partir de uma economia colaborativa, onde eu me junto com outras marcas e outras empresas para poder fornecer um serviço mais qualificado e mais pensando a jornada completa desse consumidor. Então, o cara faz um atendimento também de veterinária no seu consultório online ou no seu consultório, e há uma entrega desse material, há um kit de benefício para isso, há um atendimento personalizado para esse cão ou esse gato. Então, existe essa preocupação de cada vez mais a gente agregar serviços. Outra coisa que me vem à memória também muito rápido é a questão dos hotéis, né, que estão trazendo serviços de concierge ou de locação, né? Outra coisa que está muito em alta são empresas que passam a se preocupar com as pessoas, pensando em como valorizar mais a pessoa, a saúde, né? Pensando nesse mindfulness, né, melhor, cuidando com o corpo da pessoa, pensando em priorizar família, amigos e as próprias pessoas. Então, eles estão muito vinculados a empresas que têm essas questões muito ligadas. E eu finalizo a minha parte aqui com uma fala de uma das melhores palestrantes que tiveram ali no NRF, que é CEO e founder da GDR, da Creative Intelligence de Londres, onde ele diz: nós temos que começar a aceitar
que a loja física ela vai começar a se tornar um sistema de suporte para o varejo digital, que, com certeza, agora o Otávio vai falar um pouco sobre esse ambiente digital junto com o Ricardo e vão explicar melhor isso tudo. Obrigado, gente. Carlos, parabéns, que fala espetacular. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia, Otávio, bom dia, pessoal, e parabéns, Carlos. É um prazer estar aqui. Nós temos o desafio de falar em pouco tempo sobre o ambiente digital e storytelling. Então, a gente começa, Ricardo, e a gente vai bater um papo agora, né? Falando sobre o patrimônio da empresa. E em patrimônio da empresa, a gente pode destacar uma missão técnica que realizamos há algum tempo, antes da pandemia, ali no Shopping GUM, em Moscou, na Rússia, que eles trazem esses pontos de contato da loja física, do shopping, no caso, mostrando e destacando essa história de vitrines seculares. Afinal, Ricardo, qual é o patrimônio real de uma empresa? Além dos equipamentos, do físico propriamente dito. Um pensamento clássico, a gente tende a pensar que o patrimônio da empresa tende a ser o material mais tangível, né? Ou seja, o equipamento mesmo, a loja, o espaço, é um grande patrimônio. Mas o mais relevante, né, são a marca, o storytelling. É isso que você vai conseguir aproximar da mente e do coração dos seus clientes, a sua história. O que você tem? E, lógico, essa tua história é traduzida na sua marca, em todos os pontos de contato que você tem da sua empresa com o seu cliente. É isso que faz uma grande diferença. Ricardo, eu posso entender que um bom storytelling gera expectativas no cliente? Pode sim. Um bom storytelling é aquilo que o cliente, inclusive, vai guardar na sua memória, seu coração, né? E vai contar para os outros. Vai falar, sabe por que eu compro naquela loja? Porque, olha só, vou te contar a história, como é que nasceu aquela loja. E ele vai contar a coisa bacana, heróica, que ele conhece do varejo, do empreendedor, do seu time. E conta para a gente dessa visita que a gente fez a um corner lá em Miami, da Johnnie Walker no aeroporto, quando a gente estava em transição indo para Las Vegas. Aí foi um case, bem isso, né, da história. O Johnnie Walker, todo mundo sabe que é uma grande marca, né? Ele se tornou, até pela sua estratégia, um grande líder, porque ele soube trabalhar muito bem logisticamente em todos os free shops do mundo. Mas, quando você entrava nessa loja de Miami, logo de cara, você percebia que tinha um espaço instagramável. E esse espaço instagramável, que ajuda a contar a história, eles também atualizaram para uma história recente, porque eles estão apoiando o Game of Thrones, e você vê a beleza de todo o entorno do Johnnie Walker. E o Johnnie Walker, até uma curiosidade, ele sempre foi muito bom de histórias. Por exemplo, aquela garrafa Swing, que faz parte também do portfólio Johnnie Walker, foi lançado em 1932, né? 1932. E essa garrafa, ela é totalmente arredondada porque ela foi feita para as pessoas que curtiam embarcações. Ou seja, conforme tem o entornar da embarcação, a garrafa tem um fundo arredondado, ela está sempre praticamente na vertical, não cai nunca. Então, maravilha. Tem uma história interessante. Então, a gente começa a entender ali pela NRF, pelos estudos que nós desenvolvemos, que há 3 níveis de estratégicos para a aproximação com esse consumidor. E daqui a pouco a gente fala do digital. Então, o primeiro deles é a expectativa. E a expectativa, ela está embutida na expectativa, nessa promoção de expectativas junto ao consumidor, a transparência. Então, foi muito discutido isso na NRF, em vários cases, que assim, a gente tem que encontrar o cliente, buscar atenção, trazer para esse ambiente digital. Afinal, o que o Carlos acabou de falar e citar numa palestrante é a questão do ambiente físico assimilando estratégias e pontos do digital e vice-versa. Então, você começa a contar a mesma história com transparência em diferentes canais de distribuição de entrega.
promoção de um checkout rápido, isso é uma tendência de consumo, né? Porque as pessoas elas vão planejar mais essas compras. A gente está falando de um período pandêmico, mas nessa pós-pandemia também, o que vai acontecer? Sobrarão alguns traumas, e um deles é esse, de eu quero vivenciar, eu quero comprar, mas eu quero sair rápido. Simplificar as formas de pagamento. Então, eu tenho os touchless. O que é o touchless? Eu acho lindas essas terminologias que surgem. Poucos contatos, o pouco contato físico. Então, eu vou lá, utilizo um sistema de pagamento pelo meu celular, encostei na máquina, nem digitei minha senha, né? Quando eu compro em ambiente digital, eu tenho que tomar cuidado, e o empresário tem que tomar o cuidado de contar toda essa logística do produto para o cliente que comprou, porque isso gera uma diminuição, uma redução nos pontos de atrito com o cliente. E daí sim eu começo a falar em pós-venda e em retenção. Não estou falando em engajamento ainda, eu falo em atenção e retenção. Pode passar, por favor, Osmar, para a gente continuar falando, e daí a gente vai para a experiência, que foi muito interessante essa questão de, lá na NRF, eles separarem experiência de experimentação. Experimentação foi uma tradução que nós realizamos, mas é aquela coisa de já comprar. Na experiência, eu vivencio a marca. E daí foi citado o case da Burberry em Shenzhen. O que acontece ali na Burberry? Eu chego, eu logo por meio de um aplicativo, e por meio do WeChat eu começo a interagir com a loja, com a vitrine, com os revestimentos, com o café. Então, o Ricardo estava falando de ponto de contato, todas as histórias são contadas. E daí eu tenho a moeda virtual. Eles me dão um bichinho, um anime, e eu posso, por meio dessas moedas digitais, comprar a roupa desse meu bonequinho, esse meu mascote, e não necessariamente eu estou comprando fisicamente um produto, mas eu estou fidelizando, promovendo uma real experiência para o consumidor. Quando eu gero boas expectativas e boas experiências, aí sim eu trago uma real experimentação, né, Ricardo? E por que ficar olhando só cases norte-americanos, cases do mundo, se a gente tem cases de sucesso aqui no Brasil, que é o caso do Boticário Lab? O que vai acontecer com o Boticário Lab? Eu sei que você já trabalhou com o Grupo Boticário há um tempo, e você poderia nos falar sobre essa loja ali de Curitiba? Então, o Boticário sempre mostra para todos nós que ele está sempre à frente. É uma empresa maravilhosa, admirada por todos nós. Só para lembrar, o Boticário, há 25 anos atrás, ele passou um briefing para uma ex-agência minha, chamada Art Company, que ele queria 50 atitudes, né, de experiência quando um cliente entrasse na loja, para que a pessoa pudesse falar um simples nossa, o Boticário é fantástico. Então, ele sempre esteve na vanguarda. E quando você vê essa loja, ele cuida de simples detalhes. Só para você ter uma ideia, quando você faz uma compra, ele tem uma fitinha que ele vai personalizar para o seu nome. Fala, qual é o seu nome? Ah, Otávio? Pois não. Ah, você vai dar de presente? Então, ele vai pôr o nome da pessoa que será presenteada. E põe essa fitinha gravada com esse nome e põe no pacote. Quando você sai com a sacolinha, a pessoa recebe o presente, e aí ela vê que, poxa, foi personalizado para ela. Vou te dizer o que acontece. Ela não vai jogar essa fitinha nunca fora, porque está com o nome dela. Ela vai guardar, pode guardar numa gaveta, tanto faz. Ela vai perceber que tem um gesto diferente. E toda vez que ela olhar dessa fitinha, ela vai lembrar dessa experiência agradável que ela teve com o Boticário. O Boticário é sempre um grande exemplo para nós admirarmos. E é legal, né, Ricardo? Porque, assim, a gente pode migrar isso tanto do ambiente físico quanto para o ambiente digital. Eu receber essa embalagem em casa com essa fitinha vai me gerar a mesma sensação de pertencimento ao grupo Boticário, de valorização do meu eu, no ambiente à parte. E todas essas estratégias que a loja conta, nas gavetas, nos painéis interativos, tudo isso deverá estar presente também no ambiente digital, né? Pode passar, Osmar.
E daí a gente fala também sobre a Monoprix. Acho que de vez em quando eu me sinto francês falando, né? A gente pouco fala francês, mas esse foi apresentado ali na NRF, que fala sobre a parceria da L'Oréal com a Monoprix, que é uma rede de supermercados ali, eles vendem diferentes produtos, é uma loja de departamentos, na realidade, né? E que a menina vai lá e qual é a maior dificuldade para se comprar uma tintura? Você precisa tocar naquele cabelinho colorido, né, naquela mecha, para falar, meu cabelo vai ficar dessa cor. Nesse sistema touchless, nesse sistema que a gente não pode tocar, e a gente quer evitar toque em catálogos físicos, o que a L'Oréal faz com a Monoprix? Conta para a gente, Ricardo. Brilhante. A L'Oréal é isso que a gente tem que estar sempre admirando, porque ela é brilhante em vários... Por isso que ela é esse grande líder, né? Ela é brilhante em várias sutilezas. O que ela faz é o seguinte, ela criou um aplicativo que hoje em dia vem uma grande tendência, já foi criada há muito tempo, aquela que a gente chama realidade virtual, realidade ampliada, e ela cria um sistema que a pessoa está lá se olhando, como você vê a garota ali, ela quer se ver como fica loira, como se fica ruiva. Ela vai trocando as cores e vê tudo lindo, maravilhoso. E o caso é muito interessante. Mesmo que a pessoa não compre L'Oréal, que é um produto premium, mais caro, ela compra um produto mais barato, ela vai ficar eternamente sonhando, falando, eu deveria ter comprado L'Oréal. Se eu comprasse L'Oréal, talvez eu ficasse mais bonita. E, no mínimo, ela vai guardar aquela imagem, ainda vai mandar para todas as suas amigas, na sua rede, falar, ó como eu fico loira, como eu fico bonita, de loira ou de ruiva. Qual que você prefere? Né? Isso é coisa memorável. Parabéns, L'Oréal. Então, para a gente fechar essa parte de storytelling e já ir e dar encaminhamento para o digital, a gente fala sobre experiências, expectativas e experimentação, unida à empatia de marca, uma palavra que foi muito discutida em 2018 e 2019, mas me parece que as marcas de vez em quando esquecem, os empresários esquecem, porque eles estão desesperados, eles precisam vender, mas a empatia é deixada de lado para eu gerar maior competitividade. E essa maior competitividade, uma das estratégias que foi muito discutida ali na NRF, que a gente já trabalha também, é o tal do digital. Acho lindo esse nome, né? É o ambiente digital. São o atendimento em diferentes canais. O cara entrou, o consumidor entrou na loja, ele quer um atendimento muito personalizado. Eu já falei do touchless. E daí o que a empresa precisa entender? Ela precisa entender que o produto e o preço deverão ser iguais e deverão promover a mesma, suprir a expectativa, gerar experiência e experimentação de qualquer ponto que ele comprar. Assim eu consigo, olha que lindo, Ricardo, aprimorar o meu NPS, o Net Promoter Score, né? A pontuação, como que eu mensuro isso, qual é o meu retorno sobre cada ação. Porque a gente fala muito sobre esse digital, mas a gente tem que lembrar que 20% da população mundial, são dados da NRF, são analfabetos digitais. Tá? Entre 20% e 25%. E se você não tiver uma boa experiência no ambiente físico, você abriu mão disso. Otávio e Ricardo, mas o pessoal acima de 60 anos começou a comprar em ambientes digitais. Começou a comprar tudo pela internet. Mas tem gente que ainda não entende. É só ir para a fila de um banco que é mais popular aqui do Brasil, que você percebe, a pessoa está com o celular, chega lá, a atendente fala, olha, não, você tem que fazer pela internet. O cara fala, não sei, né? E daí a gente consegue aumentar esse KPI. Passa para mim, Osmar, por favor, porque daí a gente já vai para saber onde está esse engajamento, né? Para saber como que eu aumento essa fidelização, os leads, os clientes que são ligados à minha marca. 2 entre 3 clientes, isso também é de lá da NRF, querem diminuir a quantidade de informações. Então, a gente vai ter que pensar e clusterizar e microsegmentar para se aproximar desses clientes, mesmo no ponto de venda. 69% querem abandonar alguma rede social ou querem reduzir. Chega de ter 3 mil amigos no Facebook, eu quero ter 30, mas conseguir falar com eles.
e a sua loja tem que ser um deles. 80%, se eu fizer uma boa segmentação e uma microsegmentação, eu consigo reter 80% desses clientes, que daí vai gerar 90% de respostas a esse apoio personalizado, e eu aumento esse retorno em 8 vezes, que foi o que a Dengo fez no meio da pandemia. Outra marca nacional que vale a pena ser exaltada. A gente colocou aqui imagens de visitas que nós promovemos, estamos aqui em São Paulo, então a gente leva muitos empresários para conhecer lá, do JK e da loja nova que eles abriram ali em Pinheiros, uma concept store. Então, Ricardo, me fala sobre essa experiência. Como que eu promovo uma real experiência? Lembrando que a Dengo é muito sustentável, né? Então, a Dengo é um caso maravilhoso, né? Vale a pena você estar em São Paulo e vir para o JK, lógico, fazer umas boas visitas por aí, né? E no JK você vai conhecer a loja Dengo, que é uma chocolateria, né? E lá a gente percebe o seguinte: eles treinaram tão bem os balconistas, vendedores, esse é o nome tradicional, balconista, vendedor, que lá eu não os chamaria assim, eu os chamaria de chocolateria. Por quê? Os caras dominam a arte do chocolate. Então, quando você está lá, independente se você está comprando ou não, você está querendo informações. E o chocolatier vai te apresentar toda a história do chocolate, o que eles têm por trás de cada um. Vai te dar alguma coisinha para você degustar. É uma experiência maravilhosa. Por isso que ela faz sucesso. Tem momentos que ela faz até fila lá dentro. Imagina, uma loja fazer filas, é isso aí, é sucesso. Que é a coisa de construir e reconstruir constantemente a sua marca, né? Pode passar, Osmar, por favor? E a Dengo, ela merece uma visita para quando vierem a São Paulo. Estão convidados, entrem em contato conosco, a gente vai lá junto. E daí a gente fala de outro assunto, e já estamos na reta final da nossa fala, que é o wellness, que a Elu começou a falar sobre o neuro-wellness, e o que é o O'Reilly Autoparts fez, e outras empresas ali, cases que a Valesca apresentará mais adiante, fizeram. Eles se preocupam com o bem-estar da equipe, gente. E esse bem-estar da equipe foi citado por uma empresa, tipo um McDonald's, para a gente, a Sonic, em que a empresária falou: eu estou tentando descobrir como vacinar os meus funcionários primeiro. Gente, quando ela falou isso, eu senti Você fica muito feliz, porque você fala, a empresa está se preocupando com o funcionário que está lá na linha de frente, no frontline, falando e com medo de pegar Covid, né? Com medo de ficar doente. E daí os treinamentos atualmente não são mais treinamentos de 400 páginas escritas que a pessoa tem que ler aquele manual. A gente fala de wellness, a gente fala de aprimoramento de equipe, e a gente fala sobre cápsulas de treinamentos de 5, 10 minutos no começo de cada dia. Então, a gente tem essa parceria com a Sagecore e a gente faz esses treinamentos. Por quê? Porque daí você é mais cirúrgico, eu gosto muito dessa palavra, cirúrgico. Eu vou ali e mostro um bom treinamento. Isso gera maior engajamento da equipe. A equipe entra ali, afinal está todo mundo na internet, está plugado, e isso gera conveniência, otimização do tempo. O vendedor não vai ficar 1 hora olhando o treinamento. Isso também foi apresentado na Lowe's, no case da Lowe's, que é tipo uma Etna para a gente. Eles também investiram nesse tipo de estratégia. Então, o que a gente deixa aqui de recado para pensarem? É o design thinking. A gente tem ideação, uma validação e uma sustentação. O empresário, ele tem a ideia, ele já quer ter toda a sustentação, mas ele precisa ter paciência, ele precisa validar essa ideia. Então, a todo momento que ele tem novas ideias, ele tem que inseri-las. E aí, isso é o ambiente digital. Eu vou colocar uma tecnologia, essa tecnologia está dando retorno. Eu deixei lá 2 dias, ninguém mexeu com o totem, vou tirar porque eu perdi dinheiro. Calma, a gente tem um tempo de maturação. Tenham paciência. Tá? A gente está exatamente nesse momento em que o varejo tem que parar para repensar tudo isso e entender que não adianta
querer correr com as coisas. A gente agora vai entrar. Obrigado, Ricardo. Desculpe, eu às vezes começo a falar né, e agora a gente vai entrar com os cases de referência. Sempre bom falar contigo, né? Imagina, foi um prazer, Otávio. Obrigado a todos vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tá? Então, nós dando continuidade, muito obrigado ao Sebrae e vamos lá, né? Vamos. Pessoal, tudo bem? Agora nós vamos apresentar cases de referência. A Valesca ela já entra aqui para conversar conosco. Enquanto ela está entrando lá com o sistema dela, eu vou começar então a fazer o aquecimento do tema da Valesca, porque foi uma parte da palestra que também é muito interessante a gente falar um pouco sobre os cases, né? Tudo isso que o Carlos, o Otávio e o Ricardo vêm apresentando, a gente também se preocupa em mostrar de fato o que as empresas estão fazendo e adotando no mundo todo. Não quer dizer que tendência não vira prática. E aí a gente está vendo agora que esse movimento tecnológico está fazendo com que essa prática aconteça de uma forma muito mais rápida do que antigamente. Então, falar de cases de referência aqui é a gente conversar um pouco sobre esse movimento que vem acontecendo, principalmente da digitalização. E a gente tem falado muito dentro da nossa empresa, junto com os nossos parceiros, o Sebrae, por exemplo, que daqui a pouco a gente vai falar de varejo, e falar de varejo é falar de negócios digitais. Então, não tem mais que diferenciar, né? É igual qualidade. Uma época a gente falava muito de ISO 9000, programas de qualidade, e hoje você não ouve mais falar disso. Por quê? Porque qualidade é uma essência necessária para todo negócio. Você tem que ter qualidade, senão você não sobrevive. E tecnologia e digitalização do negócio, daqui para frente, é sobrevivência. Se você não usar as ferramentas daqui para frente, você não vai sobreviver. Então, daqui a pouco, a gente vai falar de varejo de uma maneira muito comum, que a digitalização e toda essa gestão tecnológica que a gente vem acompanhando vai se normatizar, vai ser algo cotidiano em qualquer negócio. Então, quando nós falamos sobre esse movimento, né, de cases, nós vamos falar primeiramente da organização de dados, né? O quanto isso vem movimentando o mercado no mundo inteiro, e isso está sendo, de certa forma, também impactado nos pequenos negócios. Então, a gente vem falando também muito para as empresas, e o Brasil Mais é um projeto que vai ajudar você, como empresário, a entender esse processo no seu negócio, a entender melhor os seus dados, e fazer desses dados algo mais estratégicos. Então, dados, quando você fala de dados, eu estou falando de algoritmos, entender o que é esse volume de informação que o teu cliente está fazendo no teu negócio e quanto ele vem transformando isso, e às vezes você não está dando a atenção necessária para essa transformação. Revolução digital, a gente vai falar um pouco desse case, e as plataformas digitais também. Isso aqui que a gente está fazendo, o instrumento que a gente está usando para fazer essa apresentação, a forma de fazer essa apresentação, todo o back, toda a equipe que está por trás controlando esse sistema hoje, você não vê, mas existe todo um sistema, toda uma plataforma que garanta qualidade e eficiência para a informação levar até você, né? E vamos falar um pouco, então, desses cases. Olha lá. O que o dados está fazendo hoje, pessoal? Ele está trazendo insights, e até insights que a gente fala do preditivo, né? Ele está antecipando até mesmo comportamentos. Isso que o Carlos mostrou no início da palestra, né? É tanta informação, a empresa começa a saber tanto daquele consumidor, daquele comportamento, que ela começa a ser mais preditiva. Então, vamos falar da Picnic. Picnic é um supermercado holandês que veio com uma proposta totalmente inovadora apresentada lá na NRF. O que eles fazem? Vocês estão vendo essa vanzinha dele aí? Ela é elétrica, ela não usa combustível, então ela é sustentável, e ela faz todo um sistema de entrega através de comportamentos de consumo de uma região geográfica. Ele faz uma análise de comportamento de consumo daquele bairro, daquela rua, daquela região, e já abastece o seu caminhão com os produtos de consumo daquela região, já preparando o que o consumidor vai pedir. Isso é inteligência de dados, isso é saber com mais, eu acho que assim, é analisar com mais tempo e complexidade todo esse dado que você vem gerando, tá? Então tá aqui
uma das empresas que a gente convida você, empresário, que está assistindo a gente a esse evento, vocês buscarem depois mais informações sobre a Picnic, essa empresa que virou uma referência mundial de entregas a domicílio de produtos, justamente também entregando uma solução da nossa realidade, que é o distanciamento, o medo de ir às lojas, o medo da exposição. Ele transformou isso em uma grande oportunidade. Então, eu acho que como qualquer empresário hoje que está no mercado, sabe que ele precisa olhar os desafios, olhar o problema e transformar em oportunidade. Isso é um grande desafio e eu acredito que nós, brasileiros, temos no nosso sangue empreendedor muita condição de superar isso como negócios, né? Não é momento de chorar, é momento justamente de olhar a realidade e transformar isso em oportunidade, assim como a Picnic fez. A mesma coisa é essa empresa de confecção também, que faz análise, olhando toda a viagem, a jornada de consumo dessa consumidora na loja, e ela já traz toda uma informação preparada para essa consumidora em loja. Você quer ver um exemplo também que vem acontecendo muito e está sendo muito falado? É as mídias sociais, né? Instagram, TikTok. Para quem usa esse sistema sabe que quanto mais eu uso, mais eu rolo a câmera dessas plataformas, existe o tal do algoritmo entendendo aquilo que chama mais a minha atenção ou não. E o sistema vai mostrando para mim todo esse comportamento. Então, gente, o seu negócio está gerando informação a todo momento. O que vocês estão fazendo com o negócio de vocês, com essa análise de dados? A ideia que o Sebrae vem promover para você, do Brasil Mais, junto com várias outras instituições e governo, é trazer para você a oportunidade de colocar alguém em contato com você direto, para você saber fazer disso instrumento de oportunidade. Eu acho que o Sebrae teve uma grande sacada, junto com o governo, de colocar uma equipe também de um programa muito famoso chamado Ali, os agentes locais de informação, junto com você, empresário, para ajudar você a organizar essas informações e ser mais estratégico, principalmente, né? A revolução digital também é outro instrumento. Olha essa empresa, pessoal. A TrueFit é uma empresa também de confecção e ela criou o Fashion Genoma. É baseado em cima também de comportamentos de consumo frente ao volume de pessoas que estão acessando essas informações. Ela começa a trazer algo muito mais complexo de informação para o negócio dela. Isso, para mim, chamou muita atenção. Anotem esse nome, TrueFit, e pesquisem também com mais tempo essa informação. É muito interessante o estudo que ela traz. E olha quem está usando essa plataforma da TrueFit, né? Os principais varejistas, ó, JCPenney, Ken Cole, ASICS. Então, olha o tamanho que essas empresas hoje usam a gestão de dados, a estratégia da informação que o teu negócio está gerando para transformar a sua estratégia de venda em algo mais assertivo. Foi aquele nome que o Otávio colocou lá de cirúrgico. É fazer um atendimento mais cirúrgico, atendendo realmente a uma necessidade, a um problema de seu cliente. Todo negócio hoje precisa entender que uma reclamação, uma insatisfação de um cliente não é um problema hoje, é uma oportunidade. Hoje, empresa que está vendo pessoas reclamarem, isso sendo um problema, está muito equivocada. Transforme a sua equipe em uma equipe voltada para resolver problemas de clientes. Isso é muito importante, pessoal. Quem aí não tem também vários cases para contar de péssimas experiências que teve em compra de lojas, né? Que quando vai reclamar de alguma coisa, fica aquele ambiente pesado. Hoje não é mais assim. Nós estamos precisando ser acolhidos pelas empresas. E quando eu falo acolhido, é realmente se sentir que aquela empresa está engajada na sua causa. Olha que bonito isso. Parece até filosófico, mas não. A gente tem casos de empresas que estão realmente fazendo isso, resolvendo o problema de clientes, né? Falando nisso, olha lá, as plataformas digitais, elas justamente traz é voltada para isso, né? A inteligência e comportamento do consumidor. Então tá aqui 3 empresas que fazem isso de uma maneira muito primorosa, e essa empresa, a JD.com, que é uma empresa chinesa, foi uma das primeiras que trouxe essa iniciativa do tal a venda pela internet, né? Aqui no Brasil, nós temos um canal que era bastante conhecido, né? A Shoptime, eu acho que era isso o nome, que vendia as coisas pela TV, e hoje isso está trazendo dentro da internet, né? Então são o streaming de vendas, né? As vendas online. Olha lá o chinesinho aqui, um DJ, fazendo o showzinho dele, mas obviamente
também vendendo os produtos que estão apoiando ele. Nós vimos isso acontecer de uma maneira muito rápida, acontecer isso ano passado, quando nós começamos o processo de pandemia. As lives vieram também com essa proposta de vender vários produtos de patrocinadores junto com as lives, de shows, enfim, de programas, fazendo isso, né? Então, o live streaming, as vendas pela internet começa a ter uma relevância muito maior. Aqui no Brasil, inclusive, a gente começa a ver esse movimento muito forte sendo feito com as blogueirinhas, com as celebridades, trazendo esse movimento de vendas pela internet. Se você hoje tem produtos que têm essa pegada de vender pela internet, de produtos que você consegue fazer isso, faça um laboratório dele, né? Usa pessoas que estão na sua região, que possam promover esse produto e vai lá, faça uma tentativa, experimente isso para ver se funciona. Eu acho que nós temos um movimento muito importante que é fazer do seu negócio um bom laboratório também, né? Aí, fechando essa parte de cases de referência, o que então nós aprendemos como tendência, né? É organizar dados, compreender o que é esse consumidor do teu negócio e fechar isso em grandes estratégias, que é esteja presente, sempre seja relevante para esse consumidor, tenha o produto certo para ele, implementação do modelo de negócio no momento certo, na hora certa, tenha processos. E quando eu falo processos, é aquilo que é respeitado por você, empresário, e pela sua equipe. Você quer ver como que você vai fazer isso? No Brasil Mais. Você, pelo Brasil Mais, você vai conseguir criar esses processos de uma tal forma que você vai conseguir implantar isso em seu negócio. E apoio de lideranças também, né? Então, o convite do Sebrae aqui para vocês, empresários, é participar de um projeto nacional, mas é capaz também de mobilizar grandes transformações no seu negócio, tá? E falando um pouco de liderança, eu gosto de colocar esse desenho que está aqui na nossa tela, que foi mostrado no evento da NRF, que é muito legal, né, que mostra uma liderança, um empresário conversando com a equipe, né? A transformação digital está a anos de distância. Não vejo a nossa empresa tendo que mudar tão cedo. E olha que está chegando ali, batendo na parede dele, né? Então, o cuidado com o empresário, com a sua equipe, empresário, ouça a sua equipe, entenda o que a sua equipe está trazendo de ideias, inovações, e ao contrário também, né? Saiba levar com a sua equipe novas transformações para o seu negócio. O Covid foi o grande instrumento acelerador de negócios digitais no Brasil. Ele trouxe ele acelerou quase 10 anos negócios que eram tendências e virou pendências. Então, essa é uma frase que a gente ouviu muito ano passado, né? As tendências viraram pendências do dia para a noite. E a gente viu até que empresas não tinham nem banco de dados de cliente. Então, esse é o básico que você precisa começar a olhar com muito mais carinho. Dados. O que você controla de dados do seu negócio? O Brasil Mais está aí para te ajudar. E aí, uma das lideranças que foram muito faladas, e a gente está justamente nesse mês, que é o mês da mulher, né? A Indra, que é uma empresária, uma executiva que ficou muito famosa por ela ser presidente da PepsiCo por muitos anos, ela veio com uma referência feminina dentro do evento, né? Falando desse momento hoje do papel do líder dentro dos negócios. E é interessante olhar isso como uma mulher hoje tem esse papel fundamental. Eu falei para vocês aqui da empresa acolhedora, e é justamente isso que está acontecendo hoje. Essa empresa mais feminina, de abraçar, de saber que todos nós estamos em momentos difíceis, e é um momento de ser acolhedor, preparar a sua equipe, não para sair vendendo que nem um louco, mas entender o cliente, né? Começar com um bom dia e um bom sorriso, a gente fala muito na nossa empresa. O wellness é essa metodologia que a gente vem falando, que o momento é esse, é de olhar com mais importância a saúde do teu negócio, a saúde da sua equipe e, obviamente, a saúde do seu time e dos seus clientes também, né? Então, ela fala muito dessa questão de o líder, cuidado com o que você fala, seja otimista. É claro que não é ser um otimista tóxico que eles vêm falando, né? Mas o cuidado com o que você fala. Uma liderança, ela ecoa tudo que você faz e tudo que teus comportamentos também. Ela fala dessa questão de tomar esse cuidado, né? E é momento também que ela vem falando na apresentação dela de buscar conhecimento. Então, a gente, nesse movimento de trazer essas informações para os empresários, junto com o Sebrae, é justamente trazer um momento de parar e se preparar melhor para o seu negócio. O varejo não é mais o mesmo do ano passado, não é mais o mesmo de 2019. O mundo mudou e o empresário precisa de apoio
para ajudá-lo nessa transformação. Vá no Sebrae, e o Sebrae participa do projeto Brasil Mais, que ele com certeza vai te dar essa estrutura para a mudança, tá? Aqui, também vou trazer para vocês aqui, já encerrando o nosso evento, a Oracle mostrou uma pesquisa que fecha tudo isso que nós apresentamos aqui para vocês hoje, né? O Carlos colocou lá no início dele esse forte movimento de compras online. E aí vem um nome bastante interessante, né? Em vez de falar do novo consumidor, de new customer, eles fizeram uma brincadeira com a palavra e colocaram the now customer, ou seja, o cliente do agora. Por quê? Porque tecnologia, porque acesso à tecnologia nos coloca também no sentimento de imediatismo. Então, a gente não quer mais esperar 3 dias, 5 dias para chegar um produto. A gente não quer mais esperar 20 minutos para ser atendido. A tecnologia está aí para resolver os nossos problemas. Então, justamente, quando você começa a adotar as ferramentas de plataformas digitais, esteja preparado também para ser rápido, para ser ágil no atendimento e na resolução dos problemas desses clientes. Tá? Outra questão também é a experiência, muito bem falada aqui pelo Otávio e pelo Ricardo, né? Olhe com muito cuidado a logística dos seus negócios, né? Veja como funciona essa jornada do teu cliente. A jornada hoje é a ponta a ponta, desde quando ele acessou o teu negócio, até a pesquisa que ele responde, até como ele paga o teu produto. Tudo isso tem que ser considerado dentro do perfil de cliente que você está vendendo. O Brasil Mais vai trazer para você essa condição de você criar essa jornada, esse mapa, entender como funciona e aonde você precisa olhar com mais cuidado esses pontos de contato que o Ricardo justamente colocou, né? Quando a gente fala de logística, o curbside, vou explicar, é uma modalidade da tal da Pickup Store. O que é Pickup Store? Na verdade, quando você compra na internet, só que eu não pago o deslocamento. Eu vou passar lá de carro ou eu passo na loja para retirar esse produto. É o tal do Pickup Store. Aqui em Curitiba, eu estou em Curitiba, aqui em Curitiba o Carrefour adotou isso, né? O tal do Drive, que é o Pickup Store, chamado de curbside, que eu vou até lá, eu faço a compra pela internet, só que eu vou de carro até o supermercado e eles me colocam a compra no porta-mala. Eu não toco em ninguém, eu apenas chego, interfono, tá vendo ali, ó, no desenho do carro? Eu interfono, falo quem eu sou, dou o número da minha compra e a atendente vem e coloca as sacolas de compra no meu carro. Tem custo? Não, não tem custo. Qual é o custo que teve? O meu planejamento de entrar no site, fazer a compra e agendar o momento que eu vou lá buscar essa mercadoria. Esse é o custo. É uma nova educação deste consumidor. Outros cases também que vem acontecendo são as farmácias e shopping centers, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a shopping centers também estão disponibilizando esse serviço. Espera aí, serviço é isso mesmo. Olhe o seu negócio também como loja, mas também como centro de serviços. Olha como também está funcionando as farmácias lá nos Estados Unidos, né? Convidando o cliente a olhar isso, tá? E aí, outra questão importante para você, lojista que trabalha com entregas. Estude muito bem o que nós chamamos o desafio da última milha, o last mile, que eles falam, né? Então, entenda aonde que você consegue agilizar a entrega do produto para o seu cliente. Faça disso aquilo que o Ricardo falou, o Otávio e o Carlos também falaram, a experiência. Faça disso algo memorável. Que tal você colocar um perfume na embalagem desse produto, um produto muito bem embalado, perfumado? Cuide, vareje detalhes, faça disso uma diferença para o seu negócio, seja criativo. E cada vez mais, eu coloquei aqui como hub regionais, né? Olhe a sua loja como um departamento de entrega. Aquilo que o Carlos colocou naquela especialista, falou no final ali, como o Carlos comentou, né? Cada vez mais a sua loja, ela vai ser um centro de distribuição. Então, entenda que suas lojas vão dali e fazer entregas de produto cada vez mais. Isso não vai parar de acontecer. As pessoas vão querer ser mais ágeis no acesso, na compra e na entrega do produto, tá? Olha só, o tempo médio das entregas de 10, 7 dias está partindo hoje para 3, 4 dias. E isso, nós consumidores, estamos sendo educados a cada vez mais serem mais rápidos na entrega, tá ok? Usa isso como uma boa estratégia do seu negócio. Ascensão de aplicativos, né? Tem 2 aqui que eu gostaria de convidar vocês a conhecerem também, que é o WannaKicks. Já é bastante conhecido esse aplicativo.
ele é um aplicativo de experimentação de tênis. Olha que loucura, né? Aqui você vê, você vai comprar um tênis e a gente quer, obviamente, ver como é que fica no nosso pé, se combina com a gente. Então você seleciona esse produto, fica na frente de um espelho e tem a sensação que você vai calçar esse tênis. O que eu faço com esse produto? A mesma coisa que o Ricardo mostrou com a L'Oréal. Você pode mandar para um amigo, mandar para alguém, e essa pessoa vai ver se fica legal para você. Você quer conversar com outras pessoas, amigos, familiares, sobre aquele produto que você está adquirindo. Então, o WannaKicks, né, é um aplicativo que já existe no mercado desde 2017, e agora ela vem com essa novidade aí, olha, que é o tal do espelho inteligente. Olha o que acontece. A vitrine, ela entra na realidade do cliente, que é a tal da realidade aumentada. Então, daqui a pouco, eu não vou mais ver e projetar uma imagem na vitrine. É a vitrine que entra no meu imaginário. Então, daqui a pouco, eu vou já sentir a roupa, como é que fica no meu corpo. E isso é que faz toda a diferença. Olha como o vendedor chega para esse cliente. Já chega com um tablet na mão, dizendo para ele, olha, eu tenho outras cores, você quer ver como é que fica em você? E já oferece o tablet para ele poder ter essa experimentação. Daqui para frente, pessoal, isso vai ser muito comum nas lojas. Olha lá como é e como ele vê o produto. Ele também consegue fazer o que nós temos chamado muito por aí, que é a customização. Ele consegue transformar esse produto em algo específico e exclusivo para ele. E ele vai lá, compra, e daqui a alguns dias o produto vai chegar na casa dele. Então, a ideia aqui, gente, é fazer com que o cliente tenha essa sensação de que o produto foi feito para ele. Outra coisa importante que foi falado para nós aqui, que é os dados, né? A China é a maior provedora de dados do mundo. Então, para vocês que querem conhecer isso, busque mais informações, leia os livros, tem muito livro falando sobre China, Alibaba, JD, que está aqui nesse material, mas é importante vocês conhecerem esse movimento, o quanto isso tem transformado os negócios, né? A própria história de Jeff Bezos, da Amazon, também traz o quanto a informação, o controle de dados foi fundamental para o sucesso do negócio deles. E esse novo movimento de dados traz também um novo movimento de indicadores, né? O Otávio falou do NPS, e nós vamos falar também de indicadores de recompra. Por que não? Se o cliente comprou uma vez, comprou de novo, é um bom indicador. Começa a medir isso, começa a transformar isso em metas com a sua equipe, né? E também começa a entender melhor sobre os programas de fidelidade e o tal do cashback. O cashback é quando o cliente começa a comprar o teu produto, ele vai pontuando e consegue ter um volume de recursos capazes de ter desconto sobre aquele comportamento de consumo fiel que ele teve no seu negócio. Leia mais sobre isso. Cashback e programas de fidelidade. Hoje está acessível para qualquer pequena empresa. E uma coisa também falada dentro do evento lá como tendência é: olhe o seu negócio como um laboratório. Faça experimentações. Não fique parado, não fique reclamando. Provoque o seu time a fazer pequenos projetos para experimentar se vai dar certo. Trabalhe com a cultura do erro. Não é errar toda hora, mas aprender com eles. Então, faça pequenas soluções criativas de entrega de produto, de venda, e avalie isso com o cliente. Avise o cliente também que você está numa fase de experimentação. Para quem está no ramo de restaurante, sabe que o restaurante também, quando ele vai abrir, ele faz aquela inauguração antes, né? Que eles chamam eu esqueci o nome, mas é o processo de aprendizagem da sua equipe que vai atender o cliente. Então ele avisa: olha, nós estamos numa fase de experimentação, nos perdoe se nós tivemos algum erro aqui de entrega. Pronto, você evitou toda aquela expectativa que às vezes o cliente coloca no seu negócio. Fale que aquele produto, que aquele movimento é algo novo no seu negócio e que você está adotando, e até tal mês você vai estar 100% com aquele serviço rodando no seu negócio. Tá ok? Vamos lá? E para fechar, vamos falar então de 3 assuntos importantes. Anotem aí: tempo, produtividade. Tecnologia ela está chegando para te ajudar a agilizar tempo e acessos. Nós falamos aqui do conteúdo, da microaprendizagem, como a Cedicor, mas quem aí já não tem assistente virtual em casa? Todos os celulares estão vindo com assistentes virtuais. Hoje, para qualquer coisa que eu vou fazer na cozinha que precisa de tempo, ou vai ser via Alexa, ou vai ser via como é que fala? O meu smartphone. Enfim, você já começa a entender o funcionamento dessas assistentes virtuais, e isso começa a entrar no nosso cotidiano. Fone de ouvido. Para quem ainda não tem Bluetooth,
eu convido vocês a conhecerem o novo fone de ouvido da Samsung, que ele tem uma tecnologia que ele entende o momento que você vai conversar com alguém e amplifica o som para conversar melhor com essa pessoa. Olhe isso, veja o que está acontecendo nesse movimento do mercado de fones de ouvido, tá? Outra questão é o tal dos gadgets, os vestíveis, né? Os equipamentos vestíveis, cada vez mais entrando no mercado e abaixando o preço. Isso também vai trazer uma oportunidade de consumo desses novos clientes conectados, né? Não fique assistindo. Eu falo nas nossas palestras, nos nossos treinamentos, eu oriento muito o empresário a compre uma assistente virtual. Experimente isso na sua empresa, na sua casa. Não fica como apenas uma pessoa observando. Você é empresário, você precisa vivenciar isso. E isso é o nosso convite para você também usar isso na sua casa. Vamos falar sobre os serviços de assinatura, aquilo que o Carlos colocou muito bem lá em cima, né? Varejo é serviço. Retail is a service olhe o seu negócio como um grande centro de serviços. O que você oferece para o seu cliente como serviço? Auxilie ele a resolver problemas, né? Então, trabalhe com a sua equipe também para acessar informações. Nós estamos num movimento muito grande hoje de vídeos. Abra um canal de vídeo no YouTube. Começa a trazer eventos para esses clientes de conteúdos que realmente são importantes sobre o seu negócio, tá ok? E para fechar aqui, sobre comunidade e rede, a gente nunca viu tamanho movimento da necessidade de a gente estar presente em comunidades. Um exemplo claro é o tal do Clubhouse, né? Aquele aplicativo hoje que está sendo falado aí de salas de bate-papo. A gente precisa se socializar, a gente precisa trocar ideias. E o Sebrae vem com essa proposta. Entra lá no portal do sebrae.com.br e participe de vários instrumentos de comunidade que o Sebrae tem para você poder ter acesso e trocar informações. O Brasil Mais é um instrumento também de comunidade, você vai trocar ideias com outros empresários e também com especialistas para te ajudar a crescer ou também a superar principalmente esse movimento que nós estamos hoje da pandemia, tá ok? Então, fica aqui o meu agradecimento e eu vou convidar agora a Elo para fazer então o fechamento do nosso evento a respeito dessas tendências de hoje aí. Elo, Bom, obrigado, Osmar. O que eu gostaria de colocar é o seguinte, que muito tem se falado sobre essa dinâmica de mercado nesses novos tempos, né? E se falado desse novo normal, que para nós na Retail to Engage significa um novo know-how. Deixar aqui as lições do Siga à Frente, que foi o tema da NRF desse ano, falar do momento presente. E a nossa proposta para reflexão, para gerações de insights é a seguinte, pensar na humanização das empresas, na organização dos dados que são tão importantes, estão aí disponíveis para as empresas, na verdade, contar histórias verdadeiras, no líder do agora, que vai muito além do líder visionário, porque ele é o líder que cuida, é o líder que aprende, é o líder que ensina e é o líder que compartilha. Na tecnologia que aproxima, vocês viram vários exemplos dessa proximidade tecnológica, quase que tangível. No aprendizado em tempo real, né? E não mais vamos pensar somente no futuro, mas vamos pensar em colocar esse aprendizado no agora. No bem-estar, né? E no bem-estar que nós aqui na Retail to Engage tratamos como ecossistema do Neuro-Wellness, que significa a liderança empática que faz com que a empresa pense no agora e siga sempre à frente, compartilhando aí com o mercado. Nós temos só que agradecer a oportunidade de estarmos aqui presente e agora é com você, Paulo. Muito obrigada. Maravilhoso, gente. Parabéns para vocês que conseguiram resumir 6 dias, se eu não me engano, de eventos da NRF aqui em 1 hora, né? Eu tentei pegar algumas ideias, insights, vocês trouxeram muita coisa aqui que vai servir para o pequeno, para o microempreendedor brasileiro, até para o microempreendedor individual e quem quer empreender, implementar na sua empresa. Então, eu gostaria agora de chamar todos aqui na tela para a gente bater um papo sobre algumas perguntas, algumas dúvidas que a gente pode levar para esse pequeno empreendedor. Tem muitos insights, muitas coisas que vocês trouxeram, eu tentei pegar algumas
alguns pontos ali. Vocês falaram de dados, falaram de liderança, gestão de pessoas. A NRF também trouxe questões sobre influenciadores que podem ajudar a fazer parcerias, a questão do digital, né? Mas para a gente começar, então, a Valesca também está aqui presente, teve um problema de conexão, mas vai poder participar aqui com a gente agora. Eu queria trazer a questão dos dados. Hoje, como que o pequeno negócio poderia usar os dados dos seus clientes para gerar campanhas? De que forma que esse pequeno negócio pode usar os dados para engajar, né, o seu público em campanhas? Posso começar? Existem, na verdade, vários... existem, na verdade, hoje, né, é isso que eu digo, a gente não está sabendo usar a tecnologia de uma maneira eficaz. As mídias sociais são um dos dados que são fundamentais. A partir do momento em que eu tenho uma plataforma ou um perfil comercial no Instagram, assim como eu tenho um perfil de uma fanpage no Facebook, eu já começo a ter um levantamento de dados de engajamento, de saber quais os conteúdos que eles mais se interessam, de entender exatamente qual é o perfil do meu consumidor que está ali, saber exatamente a idade. A gente tem vários dados que a gente começa, e aí eu volto a dizer, as mídias sociais e a tecnologia, elas são um campo de experimentação, como o Osmar trouxe a ideia, onde eu vou aprendendo. Eu tenho que entender que as postagens e as publicações, elas têm que ser usadas de maneira inteligente. Eu posso fazer enquetes, né, que são participativas e interativas, mas essas enquetes têm que me trazer informações interessantes para eu, como... não é uma coisa à toa, é isso que eu quero dizer. Eu tenho que usar a enquete para me trazer informações de comportamento de consumo para eu poder utilizar tanto no conteúdo, como na forma de vender, como na forma de me expressar, como na forma de estar presente. Então, o que eu quero dizer, a gente não está falando de altas tecnologias, a gente está falando de saber fazer pequenas coisas bem feitas, onde essas coisas tragam alguns dados para a gente poder registrar. Vou dar um outro exemplo. Quem está nos marketplaces, os próprios marketplaces te dão uma série de dados nos marketplaces, dizendo quais os produtos de maior venda, quais os produtos que estão sendo mais buscados, qual é o perfil de pessoas. O problema é que as pessoas não estão usando esses dados. Essas organizações de dados, que tanto está sendo falado, estão sendo esquecidos e relegados. A gente está no momento onde a gente tem que entender que a gente não pode mais trabalhar com um público fictício ou que está na minha cabeça. Eu tenho que trabalhar com o público real. Eu tenho que trabalhar com esse público real que ele está ali. E eu tenho como tirar dados, eu tenho como me comunicar e percebê-lo de maneiras diversas. Vou dar um outro exemplo. Os próprios sites. Os sites te traduzem exatamente e trazem dados lá dentro do dashboard, dentro da parte interna, qual é a jornada desse cliente dentro do site, que perfil andou e que produtos escolheu e aonde foi. E a partir disso, voltamos a uma outra questão da NRF que foi falada. Personalização. Eu tenho que entender que não existe mais um consumidor. Existem vários consumidores com perfis diferentes que estão elencando grupos de consumo dentro do meu negócio e que eu tenho que entender exatamente e estabelecer, né? Como eu digo sempre, a gente não está mais trabalhando com uma persona, a gente está trabalhando com várias personas. Eu não posso, no meu negócio, pensar que um tênis é igual para todo mundo, sendo que um prioriza conforto, o outro prioriza estética, o outro prioriza a marca, né? O status, o outro prioriza... são tantas coisas, e a forma de eu, né, chegar até esse consumidor é diferente. A dor desse consumidor é diferente. Né? É interessante. A necessidade é diferente. O desejo é diferente. Eu quero, complementando o que o Carlos está trazendo, e aí a gente tem acompanhado esse equívoco que tem acontecido, principalmente nas pequenas empresas, quando vai para as mídias sociais, vai naquela volúpia de querer somente vender. E não entende que hoje venda é relacionamento. Então, a gente vem também trabalhando com muitos projetos de consultoria, trabalhando essa questão de fazer com que o empresário e sua equipe entenda que, para vender hoje, a empresa tem que ter uma estratégia de relacionamento. Então, não é somente estar na mídias, botando anúncio de preço, venda. Isso afasta. Isso você não está trazendo informação relevante para o seu consumidor. Então, é importante você, primeiro, como o Carlos colocou,
ter uma estratégia importante de retenção desses dados. Como é que você controla essas informações? Como é que eu faço isso? Bom, estamos aqui justamente no evento do Brasil Mais para ter essa solução. A equipe com certeza vai ajudar empresários a organizar esses dados de cliente. E o segundo é, a partir dessa análise, como é que eu me comunico com esses clientes nesses canais digitais. Sabe qual é o grande problema, Paulo, só para finalizar? É que as pessoas não estão entendendo que as mídias sociais e a comunicação digital, ela tem um intuito, não é só no comunicar, é no ajudar as pessoas para trazer essas pessoas para próximo, para eu usar essas pessoas como banco de dados, para eu poder estudá-las. E a partir disso, eu saber como me posicionar. Então as pessoas estão botando, mas não vende a minha mídia social, o meu Facebook não vende, mas não é esse o objetivo. Esse objetivo é você conseguir atrair, trazendo conteúdos interessantes, para a partir dessa atração e esse engajamento, eu pegar esses dados e começar a trabalhar. Maravilhoso, Osmar e Carlos. Eu acho que vocês trouxeram a essência do que é trabalhar com dados, né? É você ter os dados para gerar informação, para você conseguir segmentar o seu público e gerar o conteúdo específico para ele, né? Então, eu já vi até exemplos aqui. Eu vi um exemplo bem curioso nisso, que uma pizzaria conseguiu segmentar, né? Só o fato dela ter colocado o cardápio da pizzaria pelo signo dos zodíacos, né? Ela conseguiu fazer uma segmentação, né? E aí gerou mais atratividade para a pizzaria. Isso foi sensacional. E aí também salões de beleza que conhecem bem o seu público, sabem quais são o perfil que frequenta, né? Tem vários exemplos. Você pode gerar uma campanha para quem tem o cabelo loiro, o cabelo moreno, o cabelo... enfim, você conhecendo bem o seu público, você gera informações e conteúdo para esse público, né? Maravilhoso. Agora, entrando em outra pauta, vocês falaram também, a gente tem mais uns minutinhos aqui, a questão da liderança, né? Do líder com esse papel fundamental de engajar a sua equipe, né? E de que forma, assim, que o líder pode fazer essa função hoje? De que maneira que ele engaja a sua equipe, trazendo esse papel da liderança e tornando os próprios vendedores, funcionários, os principais vendedores da marca, vendedores da empresa, porque, de fato, eles, na verdade, são os primeiros clientes ali da empresa, né? Então, como é que é esse papel da liderança aí? Quem pode falar para a gente? Bom, como o Osmar colocou, o papel principal da liderança é mostrar para a equipe que ela não tenha medo de errar, né? Que ela traga insights, que ela traga inovação, porque existe na empresa o conhecimento tácito, que é o conhecimento de todos os colaboradores, né? E aí, o ideal é que esses colaboradores possam expor, né, as suas dores, possam expor as suas crenças, né, em convergência com a empresa. Então, a ideia primeira é a seguinte, que todos os colaboradores tenham muito claro qual é o propósito da empresa, tá? E de como o líder pensa esse propósito, né, e que ele contamine toda a sua equipe dentro desse processo. Significa que as empresas hoje, mais do que empresas voltadas somente para o seu negócio, são empresas voltadas para a comunidade e para o país, né? Então, são empresas muito mais que pensam no bem-estar e que pensam também no bem-estar espiritual de todos que participam aí desse seu processo. Uma das coisas que a gente tem que lembrar, e aí Carlos e Osmar falavam muito disso, e mesmo o Ricardo e o Otávio falavam, é o seguinte, que o líder, ele precisa cultivar os brand lovers. E os brand lovers, eles estão dentro do seu grupo de colaboradores e também dentro do seu grupo de clientes, né? E dentro da sua comunidade. Então, quando ele traz o aprendizado do brand lover para dentro do seu negócio, o seu negócio não só cresce, mas cresce de maneira exponencial e de uma maneira não imaginada, até de uma maneira visionária, porque são tantos os insights, são tantas as boas práticas trazidas para dentro, né, que a coisa cresce de maneira exponencial. A gente tem um exemplo de um cliente nosso, que na realidade é a Leroy, né, e que ele tem um brand lover tão forte que teve um casal que quis casar dentro da loja.
né? E isso virou um case que contaminou também todos os colaboradores. Os colaboradores participaram e aqueles que não participaram se sentiram parte do processo também, tá? Então, é um caminho. Excelente, Heloísa. Obrigado pela contribuição aí. O papel do empresário como liderança, realmente, ela vem se destacando e vem aumentando, e ele é peça fundamental para engajar os seus próprios colaboradores e também transmitir esse engajamento para o seu público consumidor, né? Para a gente fechar aqui, senão a gente vai se estender muito no nosso tempo, gostaria de trazer um assunto aqui que a gente falou, o Otávio comentou bastante com o Ricardo, que era sobre o phygital, né? São a integração da loja física com o digital, e aí a gente fica sempre curioso, perguntando, a loja física vai acabar ou não? Ou ela só será um complemento do digital e elas sempre vão trabalhar em conjunto, né? A loja física e o digital. Como que é esse trabalho dos dois? Ela acaba ou ela continua? Na realidade, assim, o trabalho é árduo e a gente vai ter que entender muito o perfil do cliente que a gente quer atender. Porque alguns clientes quererão retornar à loja física e se a marca tiver uma boa história, uma boa experiência na loja física, ela, além de ser um centro de distribuição, ela vira um showroom, em que você terá a possibilidade de comprar ali, por isso eu tenho que ter vendedores muito bem capacitados, conhecendo toda a história da marca, toda a história de cada produto, porque a pessoa pode entrar pelo smartphone, pesquisar, confirmar com o vendedor, querer atendimento ou não querer. Então, mais uma vez, o que o Carlos falava, o que a Elô fala sobre liderança, o Carlos falava sobre dados junto com o Osmar, eu entender o perfil do meu consumidor, entender a relevância da loja, e a relevância é local, ela deixa de ser global, então eu posso ter uma marca que tem uma relevância muito forte no físico, na experiência física em determinado bairro aqui de São Paulo, por exemplo, e no outro não. Então, eu vou ter que entender essa jornada do consumidor e aprimorar tudo. O físico não morre e o digital também não morre. A gente tem o real casamento dos dois. E lembrando também o que o Osmar comentou, que antes era tendência, hoje é pendência. Você tem que estar também no digital. Maravilhoso. E aí tem um exemplo também, eu gostaria de trazer para complementar aqui essa questão do físico e do digital, né? A Farm, ela usa muito isso, ela não tem recursos para investir em influenciadores, né? Então, ela faz com que cada um dos seus vendedores seja um influenciador. Então, elas vestem as roupas da loja e postam em suas redes sociais, né? Então, imagino que isso seja uma boa estratégia aí também para os empresários utilizarem com seus vendedores, né? E nesse sentido, como que a gente consegue preparar a nossa equipe para atuar tanto no físico como no digital? Qual a opinião aí de vocês? Fala, Carlos. Posso falar? Vamos lá, é uma Carlos. pergunta, na verdade, difícil, porque envolve pessoas, e pessoas não são tão simples de serem lidadas, ainda mais num momento onde existe uma necessidade de uma exibição, e as pessoas têm vergonha de se exibirem ainda pela câmera. Então, não é só uma questão de venda, mas é uma questão de perfil de vendedor. E aí a gente volta a entrar na questão. O live commerce hoje é fundamental na venda, né? A gente vê a Gucci montando um cenário, uma parede só, ou uma vitrine só com armários, onde a vendedora vai lá e vende cada um dos produtos num horário marcado, numa live, que é passado dentro de um canal do YouTube, né? E aí, depois isso editado e colocado ou no IGTV ou no próprio, né, não, me ajuda, o TikTok. Olha o erro gravíssimo aqui, difícil divulgação de outra marca. Mas o que eu quero só falar é que é importante isso. A gente tem que entender que perfil de vendedor para fazer venda digital não é o mesmo perfil de venda física. Tem algumas qualidades e algumas olhares que a gente tem que pensar. É um cara que tem que ser vaidoso, é um cara que tem que saber se expressar muito bem, tem que saber falar bem. Então,
o que eu volto a dizer, não é todo o vendedor que tem condições de ser esse cara, né? E aí, as formas de trabalhar e de treinar, volto a dizer, depende do perfil desse vendedor, né? E depende também da estrutura que tu vai dar para esse vendedor, que é o que eu digo. É interessante sempre ter um cenário instagramável, onde seja bonito esse lugar onde vai ser vendido, porque esse cara também não pode fazer live commerce se tiver gente dentro da loja, né? Então, é um espaço que vai ter que ser pensado, que é isso que eu volto a dizer. É uma mistura desse digital, onde esse físico vai ter que ter suporte, vai ter que dar suporte também de cenário, de estrutura, de tecnologia, né, para esse ambiente digital. Então, não pode ter tem que ter um serviço de internet muito bom, tem que ter uma qualidade de imagem, tem que ter uma luz, uma luminotécnica bem pensada, que não é mais só para a loja, mas sim para esse ambiente de, né, ser gravado, de gravação. Então, existem uma série de quesitos que começam a fazer até a mudança de visual merchandising dentro da loja, onde a gente começa a repensar essa loja a partir desse entendimento do que é essa mescla do digital. E se eu puder complementar, só para fechar, desculpa, Paulo, seleção, processo seletivo. Nunca, e daí assim, o gestor de RH, eu vou dar minha cara a bater se alguém tem uma boa gestão de RH nos dias de hoje. Somente grandes empresas, o pequeno empresário não pensa na gestão do RH, não pensa no bem-estar do funcionário, não quer pagar um bom profissional. Então, ele quer fazer uma seleção e ele quer ganhar em tudo. E daí ele não vai conseguir essa pessoa que o Carlos acabou de descrever. Então, eu volto para a coisa mais básica do varejo, fazer uma boa seleção. Excelente, Otávio e Carlos. 2 pontos aí para a reflexão do empresário, né? Não pode ser de qualquer jeito, essa venda, essa live e-commerce, né? Tem que ter uma preparação, né? Porque senão vai queimar o filme da empresa. E também tem que escolher a pessoa certa, né? Tem que fazer uma boa seleção. Muito bem lembrado pelo Otávio aí. E, investimento. Exatamente, investimento. E aí, se você tem dúvida também de como se posicionar em mídias digitais, nos canais digitais, o Sebrae pode te ajudar nisso, né? O Sebrae tem soluções que pode ajudar o micro e pequeno empreendedor a divulgar seus produtos nas redes sociais e nos meios digitais. Procure o Sebrae aí na sua região, na sua agência, na sua cidade, que a gente está à disposição para oferecer essa solução para vocês. Gente, a gente está chegando ao final aqui. A gente teria assunto para continuar mais 1 hora, 2 horas aqui, com certeza. E isso que foi só o capítulo 1 da NRF, né? A gente tem na metade do ano o capítulo 2. Não vai ter mais. Não vai ter? Não, já cancelaram, Cancelado. Mas, assim, já fica o convite para vocês, para uma próxima NRF, trazerem para a gente novamente as novidades do que foi tendência, quais são as novidades, para a gente trazer para o público do Sebrae. Maravilhoso, gente. E para fechar, então, aqui, eu gostaria de chamar a Roberta para dizer como que o micro e pequeno empreendedor pode ter acesso, né, ao programa Brasil Mais e conseguir também colocar em prática muito desses insights que a gente trouxe nessa palestra. Oi, Paulo. Realmente a palestra foi muito interessante, muito rica, né? E foi falado várias vezes de várias inovações, coisas diferentes que o empresário pode fazer, mas muitas vezes o pequeno empresário pode estar pensando lá na casa dele. Tá bom, isso é muito legal, coisas muito interessantes, mas como é que eu aqui no meu negócio, que é tão pequeno, vou colocar isso em prática? Como é que eu faço, né? E o próprio Otávio, ele falou um pouquinho sobre ter ideia, analisar o problema, ter ideia, testar antes de implantar, e é isso que a gente vai fazer com você no Brasil Mais. O agente local de inovação vai te acompanhar por 4 meses, para que nesses 4 meses, o que vocês vão fazer juntos? Vocês vão levantar ali quais são os seus principais problemas, vocês vão escolher, né? O empresário vai escolher um problema a atacar, vai ter ideias de como resolver aquilo, e aí com o método ele vai te orientar em como você vai testar isso, fazer um protótipo, um teste, sem precisar ainda investir grande coisa nisso.
testar com o seu cliente e aí sim, dando certo, funcionando, colocar em prática. Tudo isso com foco em quê? Aumentar o seu faturamento ou reduzir os seus custos. Então, se você se inspirou ali com essa palestra de hoje e quer trazer um pouquinho disso para o seu dia a dia, na sua empresa, e acha que um apoio, uma ajuda aí para fazer esse processo é para você, e se você é dono de uma microempresa ou de uma empresa de pequeno porte, o Brasil Mais é o programa certo para você nesse momento. Entra lá no portal www.gov.br/Brasil Mais para se inscrever. Esse é um projeto em parceria do Ministério da Economia com o Sebrae, o Senai e a BDI, e ele é feito para você. Então, viu isso tudo, se inspirou e quer trazer isso para dentro da sua localidade? Esse é o programa para você, tá bom? Entra lá no site, está aparecendo aqui na tela e se inscreve já, porque nós já estamos começando agora, Augusto. Nós já estamos com 17 mil inscritos, mas ainda temos vagas. Então, corre, entra no site agora, que nos próximos 15 dias, um agente local de inovação vai te ligar, vai agendar um encontro e começar o trabalho por você. Ainda há vagas, já temos 17 mil inscritos, mas ainda temos vaga. Então, corre lá e se inscreve. Grande oportunidade, hein, gente? Você que é microempreendedor, você que tem uma empresa de pequeno porte, acesse, faça a sua inscrição. As vagas estão encerrando, mas a gente ainda está com vaga disponível. E quem é microempreendedor individual, está assistindo também, esse programa Brasil Mais não é o público do MEI, né? Mas você pode ser atendido pelo Sebrae, pelos canais digitais, pela agência. A gente tem muitas soluções que servem para o microempreendedor individual. Então, vocês procurem as nossas agências, os nossos canais, que a gente também vai ter a maior satisfação em atendê-lo e colocar em prática tudo isso que você ouviu aqui hoje nessa palestra da NRF. Eu quero dizer também que essa palestra vai ficar gravada aqui no YouTube do Sebrae Santa Catarina. Se você conhece alguém que possa se interessar pelo conteúdo, divulgue a palestra, que ela vai estar disponível para você assistir em um outro momento. Quero mais uma vez, então, agradecer a todos os que estiveram aqui presentes com a gente, a Retail to Engage, por trazer esse conteúdo de excelência para a gente, muito inspirador. Nosso muito obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos que estiveram aqui hoje. Um grande abraço e se inscrevam no programa Brasil Mais. Até a próxima. Você quer aumentar o faturamento e reduzir os custos da sua empresa? Então você precisa conhecer o Brasil Mais, o novo programa do governo federal, Sebrae, Senai e a BDI, que vai tornar o seu negócio mais produtivo. Para participar, entre no site e se inscreva no programa Brasil Mais. As empresas selecionadas para atendimento pelo Sebrae receberão acompanhamento por 4 meses dos agentes locais de inovação, ALI. Para participar de encontros coletivos e individuais, focados no aumento dos lucros por meio de ganhos de performance. O objetivo é tornar milhares de empresas mais produtivas até 2022, com inovação para gastar menos e faturar mais. Não perca essa oportunidade. Entre no site e se inscreva no programa Brasil Mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.